Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre gênios que não ganharam o Nobel, gênios da física do século XX. Todo mundo sabe, o prêmio Nobel é o ápice de prêmio da física. Isso é dado anualmente para os físicos que fazem trabalhos relevantes e muito importantes na área da física. Então, ele é dado anualmente pela Academia de Ciências da Suécia. Vamos falar agora de que alguns gênios da física não ganharam o prêmio Nobel, por motivos obscuros, etc. Um deles que eu posso citar é Arnold Sommerfeld, um físico alemão, nasceu em 1868, morreu em 1951, fez muitas contribuições na mecânica quântica e na física atômica. Ele fez muitos trabalhos relevantes. Ele foi professor universitário na Universidade de Munique. Ele foi orientador de ganhadores do Nobel. Exemplo, o Bede, Debye, Heisenberg, Pauli, etc. E muitos outros relevantes físicos do século XX, que ele acabou orientando. Acredite se quiser, ele foi indicado 84 vezes para ganhar o prêmio Nobel de Física e não ganhou. Agora, por que não ganhou? Falar que os trabalhos dele não é relevante é desprezar a física. Ele simplesmente não ganhou por motivos obscuros, porque o comitê lá de cientistas da Academia de Suécia simplesmente achou que ele não deveria ganhar. Até hoje não sabemos que critério foram esses e por que ele não ganhou. Falar que outros físicos fizeram o trabalho mais relevante que ele, eu acho difícil, porque o trabalho dele foi muito relevante na física, na mecânica quântica. Inclusive ele aperfeiçoou o modelo de Bohr. Tem condições de Sommerfeld-Bohr. Mas é isso aí, injustiças acontecem, né? Na minha opinião, ele foi o maior injustiçado do século XX, em termos de prêmio Nobel de Física. O outro é o físico ucraniano, nascido na antiga União Soviética, Georgy Gamow. Ele nasceu em 1904 a 1968. Em 1934 ele fugiu para os Estados Unidos. Ele fugiu mesmo, não foi imigrante. Ele, na década de 20, ele foi em Göttingen, foi em Copenhague e trabalhou com os grandes físicos da época, Heisenberg, Pauli, Niels Bohr, e ele fez grandes contribuições na mecânica quântica. Um exemplo foi explicar o decaimento alfa por efeito túnel. Foi um marco na época porque explicou um fenômeno da física nuclear usando mecânica quântica, que estava no começo a mecânica quântica. E foi um sucesso a explicação teórica dele, do decaimento alfa. Ele também fez, lá nos Estados Unidos, grandes avanços na astrofísica, principalmente a evolução estelar, no interior estelar, reações termonucleares no interior das estrelas. Ele trabalhou junto com um físico indiano, famoso, Chandrasekhar, e outro físico teórico brasileiro, Mário Chambers. Inclusive tem um efeito que acontece no interior da estrela, chamado efeito Urca, que é Chambers-Gamow. Ele, em 1948, ele, junto com seu aluno Alpher e Hermann lá, e eles fizeram a teoria do Big Bang, quer dizer, a teoria do início do universo. E eles fizeram os cálculos da radiação cósmica de fundo. Eles chegaram na época a valor de 5 Kelvin. E esse aluno aí de doutorado, o Alpher, fez todos os cálculos, orientado pelo Gamow, com ideia de Gamow. Essa radiação cósmica de fundo foi detectada, assim, como posso dizer, por acaso. Estavam dois físicos experimentais norte-americanos trabalhando
com radiotelescópio, e eles tinham um ruído de fundo, eles não sabiam o que era. Aí, perguntando para especialista, alguém falou assim, não, pode ser a radiação cósmica de fundo que está acontecendo. E eles isso descobriram em 1965. O Gamow achou que ele, o Alpher e o Hermann deveriam ser citados. Inclusive, quando o Gamow ele foi publicar o trabalho, ele colocou Alpher, Bede, Gamow. Um trocadilho, uma brincadeira, devido ao bom humor de George Gamow. Hans Bede era um amigo dele, o Bede não gostou da brincadeira. Mas talvez isso aí tenha influenciado, né? Porque colocou o nome de uma pessoa que não pediu para ser colocado o nome. E, conclusão, esses dois físicos aí, o Penzias e o Wilson, ganharam o Nobel de Física por descobrir a radiação cósmica de fundo do universo em 1978. George Gamow também, na década de 50, 60, ele era um grande escritor de livros de divulgação científica, muito bons. Inclusive eu tenho um livro dele aqui, ó, George Gamow, O Átomo e a Natureza, tem vários livros. E ele usa muita matemática, muita física para divulgação científica, que é raro, né? Porque geralmente os livros de divulgação científica evitam a matemática, né? Ele põe um pouco de matemática e um pouco de física, conceitos, e os livros dele são muito bons. Eu tenho vários livros do George Gamow. Então, como divulgador científico, ele até recebeu prêmio na década de 50. Ele era muito bom. Ele ajudou também quando, na década de 50, quando o Crick, o Watson e o Wilson descobriram o DNA, né? E o Crick estava com um problema de matemático para saber quantas combinações gerava lá o código A, T, C, G lá. E esse problema matemático foi solucionado por Gamow. E o Crick agradeceu o Gamow. Exatamente. Agora, com tudo isso, com todo esse gabarito dele, com toda essa relevância na física, ele não ganhou o prêmio Nobel. Porque quem ganhou foi quem fez uma descoberta experimental ao acaso em 1965. O outro foi César Lattes. César Lattes nasceu em 1924, morreu em 2005. Ele descobriu o Meson Pi. É um físico brasileiro, experimental. Ele, em 1948, ele montou um laboratório lá nas montanhas da Bolívia, lá bem alto, né? Por causa dos raios cósmicos, né? Quanto mais alto, maior é o fluxo de raios cósmicos. Ele montou chapas especiais e detectou o Meson Pi, uma partícula prevista teoricamente por Yukawa em 1935, usando mecânica quântica. Não só isso, como ele também em 49 ele foi lá nos Estados Unidos usando um acelerador, um ciclo lá em Berkeley, e ele conseguiu detectar o Meson Pi usando partículas aceleradas, quer dizer, não proveniente do raios cósmicos, mas sim por aceleradores. Então ele ficou famoso, né? A equipe dele ficou famosa. Em 1949, quem ganhou o prêmio Nobel foi o Yukawa, né? Que previu teoricamente o Meson Pi. Em 1935, usando a mecânica quântica. Em 1950, aí é que está a injustiça. Quem ganhou o prêmio Nobel? O diretor dele, o chefe dele, Cecil Powell, que era o orientador também. Então era o chefe da equipe de físicos que estavam fazendo experimentos com raios cósmicos. Conclusão. Foi injusto? Foi injusto? Foi injusto, porque o orientador o que faz? Ele, muitas vezes, ele fica só sentado na escrivaninha e vendo o que o orientando faz. Mais nada. Se ele fez grandes avanços no sistema de detecção de partículas, usando filmes fotográficos, quer dizer, as ideias dele, o empenho dele, a vontade dele construir um laboratório lá na Bolívia, isso aí não levou em conta. Na hora, o comitê
que analisou a indicação do prêmio Nobel, deu para sucesso e pau. O cara ficou sentado na mesa. Isso aí, é critério lá da Academia de Ciência da Suécia. Infelizmente foi isso. Foi injustiçado em um brasileiro. O outro físico, um dos fundadores da mecânica quântica, desconhecido, é Pascual Jordan, né, em alemão. Ele nasceu em 1902 e morreu em 1980. Só que teve um problema. Em 1933, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele se uniu ao Partido Nazista. Então, conclusão, não ganhou o Prêmio Nobel de Física. Ganhou o Max Born, que era o orientador dele, ganhou em 1954. Ele deveria ter ganhado? Deveria, porque ele fez tantas contribuições quanto o Heisenberg, tanto quanto o Pauli, mas devido a esse lado político dele, ficou de lado. Inclusive na história aí ele é citado poucas vezes, mas ele fez grandes contribuições na mecânica quântica, junto com os grandes físicos, fundadores da mecânica quântica. Não ganhou devido a que ele se filiou ao Partido Nazista. Conclusão, os critérios muitas vezes são obscuros para ganhar o Prêmio Nobel. Relevância? Talvez sim, talvez não. Uma hora o critério é experimental, uma hora o critério é teórico. Então é difícil, né? Tudo que é julgado por ser humano tem um viés político, tem um viés pessoal, né? Então não sabemos, porque o comitê é formado por seres humanos. Seres humanos têm seus critérios, seus julgamentos, as suas razões. E muitas vezes são obscuros para quando anuncia o ganhador do Prêmio Nobel. É isso aí. Eu citei alguns casos que eu acho foram injustiçados, né? O Sommerfeld, de todos eles, foi o mais injustiçado. E os outros também foram injustiçados. Mas você percebe critérios, né? O César Lattes não ganhou por critério do comitê. Fala que não dava prêmio para a equipe, né? E sim para o chefe ou orientador. Isso até 1960. Pascual Jordan foi critério político. Ele era nazista, então não merecia ganhar prêmio Nobel. Gamow não ganhou por também fatalidade. E é isso aí. E é isso aí. Então, vocês viram que o prêmio Nobel nem sempre ele é justo. Ele é válido, mas nem sempre justo, tá bom? Bem, se vocês gostaram da aula, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!